Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao canal Em Família. Como você já sabe, nós nos reunimos aqui para estudar a palavra de Deus através do guia da lição da Escola Sabatina. Você é muito bem-vindo aqui conosco. Aproveite essa oportunidade de estudar, se aprofundar na palavra de Deus. Aqui no canal nós temos vídeos diários sobre o estudo da palavra de Deus. Aproveite e já se inscreva aí no nosso canal para receber esses vídeos. Curta também esse vídeo, que é muito importante para o desenvolvimento desse projeto. Nesta segunda-feira, 25 de março, nós vamos estudar o tema Pais de uma Criança Desmamada. Mas antes de irmos para o nosso estudo, nós vamos fazer uma oração para pedir a sabedoria de Deus. Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai amado, estamos aqui reunidos para estudar a Tua palavra. Queremos te pedir agora, neste momento, a Tua presença, que o Espírito Santo também nos ajude, nos guie neste estudo. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. E a lição dessa segunda-feira, pais de uma criança desmamada, já vem apresentando a pergunta número 2. O que o Salmo 131 nos ensina sobre nosso relacionamento com Deus? É a pergunta. E aqui nós escolhemos o versículo 2 para ser lido, que o Júnior vai ler para nós agora, para deixarmos aqui uma sugestão de resposta. Então vamos juntos fazer essa leitura. O Salmo é o 131 e o versículo escolhido é o versículo 2. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, assim é a minha alma dentro de mim. Que leitura maravilhosa. Então, a partir dessa leitura, nós podemos deixar como sugestão de resposta a seguinte pergunta: o que o Salmo 131 nos ensina sobre nosso relacionamento com Deus? Em nosso relacionamento com Deus, encontramos paz e sossego, a semelhança de uma criança nos braços de sua mãe. Muito bem, então, através dessa pergunta, da referência bíblica, nós começamos a interagir com o tema que vai ser abordado no estudo de hoje: pais de uma criança desmamada. E a autora trabalha esse tema nos falando sobre a convicção renovada do salmista. Ele aprendeu a depender de Deus. Em seu relacionamento com ele aprende a ter essa dependência de Deus. E ela coloca isso contrapondo ao orgulho que muitas vezes nós temos de querer tomar nossas próprias decisões, seguir nossos caminhos longe de Deus. A autora vai dizer que o orgulho engana e ele faz com que o sujeito se torne egocêntrico, alheio à superioridade divina, à condição superior de Deus, achando que pode tomar suas decisões, né? E ele se torna cego, orgulhoso e cego. Então, essa dependência que o salmista aprendeu a ter de Deus é essencial no nosso estudo de hoje. E em contrapartida, né, a lição ela vai falar dos justos, né, que os justos agem de maneira contrária ao ímpio, né? Ou seja, ele coloca sua confiança em Deus, né? Ele reconhece a grandiosidade divina, né, e age com humildade. Inclusive, aqui a lição ela traz um ponto interessante que está no Salmo 131, no verso 1. Lá nós encontramos que o salmista ele não busca coisas grandes nem coisas maravilhosas demais. Né? São duas expressões que aparecem lá no Salmo. E a autora explica aqui para nós que essas expressões significa que mesmo o salmista não entendendo completamente muitas coisas, né, as coisas maravilhosas que Deus faz, ele escolhe confiar nos desígnios de Deus. E a lição, ela traz, né, como título, a paz de uma criança desmamada. Que figura fantástica o salmista, inspirado por Deus, vai usar para trazer a sua plateia, a todos nós, uma lição espiritual. Né? Imagina uma criança que sai do ventre da mãe, que depende dela, mas de repente chega um momento em que essa criança já não se alimenta do leite materno, mas tem o conforto da mãe.
E essa é uma metáfora poderosa que aparece no versículo 2 do Salmo 131. Uma metáfora de uma criança que encontra paz, se aquieta nos braços da mãe. Né? E eu me lembro de um verso bíblico que o Senhor diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então, eu e você precisamos nos aquietar nos braços de Deus. Mas o salmista, já no verso 1, ele traz a condição para que alguém possa se aquietar nos braços de Deus. Ele diz assim: o meu coração não é orgulhoso. O Júnior já tinha falado isso um pouquinho antes. O orgulho impede que o ser humano seja dependente de Deus. Para ser dependente de Deus, o ser humano, à semelhança de uma criança, tem que quedar-se aos pés do Senhor e receber dele o conforto. E um outro aspecto que é levantado é que na experiência da criança há vários estágios. Diz aqui, em vários estágios de sua infância. Então, a criança, como eu falei aqui, ela já passou pelaquela fase do aleitamento materno, ela já está numa outra fase. Assim somos nós, assim sou eu e cada um de nós aqui com Deus. Nós temos nossas fases, Deus nos abriga em cada fase dessa, nos alimenta, nos protege e nos dá confiança de seguirmos em frente. E ainda trabalhando essa metáfora, né, que foi utilizada pelo salmista, pai, a autora vai trabalhar aqui um pouquinho a fase mais madura do cristão, né? Vai dizer que depois desse período a criança é introduzida ao alimento sólido. E ela compara com a vida do cristão de que depois de aprendermos a confiar em Deus, a dependermos dele, nós somos chamados à sua obra, nós somos chamados a fazer a vontade dele. E assim nós vamos nos desenvolvendo espiritualmente, como uma criança que também se desenvolve. Esse é um ponto importante desse estudo que se concentra nessa metáfora usada pelo salmista. E a autora ela fecha, né, o assunto dessa lição nos fazendo um convite, né, um convite a compartilhar essa experiência. A partir do momento em que nós experimentamos, né, através do nosso relacionamento com Deus, a bondade dele, o amor, o cuidado que ele tem para conosco, nós somos convidados a compartilhar isso com o nosso irmão. Porque talvez tenha alguma pessoa do seu lado que precise, que ainda está num estágio anterior ao seu, por exemplo, e que precise fortalecer a sua fé, e com certeza esse testemunho vai servir para que ela cresça nesse relacionamento com Deus. Inclusive, né, Alexandre, isso acontece, a lição traz, mesmo dentro da igreja. Porque a pessoa ela chega na igreja como um bebê espiritual e ela precisa crescer. E o crescimento vem através desse relacionamento com Deus e com aqueles que estão mais maduros, que pode confortar, pode ajudá-las a se alimentar corretamente. E é isso que nós temos feito aqui no Canal e Família, ajudando você a se alimentar com a palavra de Deus para que juntos possamos crescer.